luz por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com o diretor Manel Pureza, depois no final da primeira parte termos ouvido um áudio surpresa do professor universitário e político José Manuel Pureza, o papá do Manel, e com quem Manel tem um podcast no público chamado Temos de Ter uma Conversa, onde discutem a atualidade e temas que os inquietam com o olhar de duas gerações, de pai e filho. Antes de mais, Manel, como é que comentas este áudio antes da pergunta? Pronto, esta pessoa que está a falar é uma pessoa de quem eu gosto muito e sim, acho que o meu pai faz um retrato. Eu também tenho uma vantagem grande, ele conhece-me desde que eu nasci e temos tido uma relação sempre muito próxima, eu com os meus pais, de melhores amigos, sim, de melhores amigos, posso dizê-lo. Que maravilha isso. Sim, lá está. Ele apresentou-te também, lançou uma semente, não é? Apresentou-te os Monty Python e outros tantos, não é? Sem dúvida, sim, isso foi fundamental no meu crescimento, na minha formação enquanto espectador do humor. Nem tudo tem de ter graça, mas quando tem graça... O meu pai tem teve outro sainete, tem outro sainete, outro sabor, outro sainete, etc. Assim, e outra eficácia, e põe-nos noutra zona. Os Monty Python foi sem dúvida nenhuma das coisas mais importantes. Os Monty Python e o Mel Brooks foram os dois mais importantes que eu apanhei do meu pai, de facto. E de facto eu acho que fui mais eu, mais do que a minha irmã e mais do que a minha mãe. Eu e o meu pai é que vibramos mesmo muito com esse tipo de humor. Nonsense, não é? Diz-me uma coisa, tu reveste nesta imagem que o teu pai fez de ti, és uma mistura entre o Peter Pan e o Malcolm X? Faz algum sentido? O que é que há aí que faz sentido para ti? O que faz sentido para mim nessa conversa, o Peter Pan, sem dúvida, porque eu de facto tenho essa coisa de... Custa-me aceitar, não me custa aceitar o número, é que já passou tão rápido, estás a ver? Eu consigo ainda lembrar-me que ontem estava com os meus amigos a tocar guitarra com 12 anos numa rodinha no meio da serra junto ao Rio Paiva. Foi ontem. Pois, eu relaciono-me. Foi ontem, sim, foi ontem, claramente. E continuará a ser ontem até aos 90 e tal, ou quando for. Pronto. E portanto, sim... E é-me importante destruir as coisas para ver como é que elas são feitas por dentro. É-me importante destruir qualquer coisa que seja um canon, lá está, como o meu pai estava a dizer, para propor outra visão sobre a coisa, para fazer uma boa piada, ou pura e simplesmente para dizer assim, isto não tem de ser assim. Isto não tem de ser assim. Isso eu aprendi com um amigo meu, chamado Pedro Mendonça, que é um dos meus amigos mais brilhantes na maneira de pensar e de falar também, foi o tipo que me desafiou sempre a pensar, mas porquê é que isso é assim? Mas porquê é que isso tem de ser assim? Porquê é que a regra é essa? Porquê é que nós não podemos pôr isto tudo em causa? Questionar. Perguntando. Sim, é um amigo da minha idade, portanto, só que é um tipo que lê tudo o que há para ler e é um tipo brilhante, uma cabeça brilhante e um músico ainda mais extraordinário. E, portanto, sim, eu acho que, pronto, em relação ao inconformismo do Malcolm X e à luta, eu também sou essa pessoa. Eu também acho que sou essa pessoa. Não serei nunca um Malcolm X, isto é, não tenho essa... Nem sequer tenho essa ambição, mas tenho a mim causa-me muita comichão a injustiça. A injustiça faz-me ficar comido por dentro, seja de que maneira for. Há
o Mário Crespo, creio eu, na SIC Notícias, uma vez faz uma entrevista ao Lobo Antunes. E eu adoro o Lobo Antunes. Mas o Lobo Antunes diz uma coisa fantástica, que é os ensinamentos que o pai lhe passou. A coragem, a honestidade, a sinceridade. E depois logo a seguir desfaz tudo a dizer: houve um dia que a campainha lá de casa tocou e fui eu que me levantei para abrir a porta e já não foi o meu pai. Isso deixou-me assim, com o coração numa ameixa, mas incrível, sabes? Essa coisa de... Epá, incrível, é incrível. Pronto, e portanto, sim, o meu pai dizer esta coisa do Malcolm X e do Peter Pan são dois extremos que lá no meio, assim mais junto ao meio, não tanto nas pontas, eu acho que eu posso vir a estar. Acho que sim. Acho que faz algum sentido nessa maneira de eu não aceitar que me digam que tem de ser. Isso não tem de ser, não vai acontecer. Não me digam que tem de ser. Eu vou sempre perguntar porquê. E nos lugares de poder, sim, ainda se pratica muito essa frase: tem de ser, é assim, é os o que tais é. dogmas, é o que é. Mesmo no mundo de quem manda nas programações de televisão, e outros lugares que frequentas e que tens que propor coisas, sentes isso? Ainda há demasiados dogmas e certezas absolutas? Sinto, sobretudo, eu digo-te, uma das minhas preocupações enquanto criador também é estar atento a quem é que está agora a começar. Interessa-me muito. Sobretudo para nunca ser esse gajo que diz: não, pá, isto não é assim. Esquece. E aquela ideia de que é o que o público quer. Pois é isso, é nesse sentido. E se dessemos outra coisa, como fizeste com o pôr do sol, fazer diferente, com outra inteligência, com outras camadas, o público não gosta, se calhar, ainda mais? Eu acho ou é que arriscar demasiado para estas formas de pensar? Eu acho que para estas formas de pensar é sempre arriscado tudo o que sair da norma. Da cartilha. Da cartilha, sim. Apesar dessa cartilha já ser resultado de muitas curvas que entretanto se deram ao longo do caminho, não é? Ou seja, repara, o Pôr do Sol propõe à RTP que os episódios sejam de meia hora. Meia hora foi uma revolução. Ah, é? Meia hora não existia, não é? Eram 45 minutos. Pois. Nós fizemos episódios de 25. Okay. E aquilo que eu tive de dizer à direção da RTP, que é a mais aberta a conversar e a ouvir, de todos os canais, devo dizer, em virtude também das circunstâncias, sim, de todos os canais, é aquela que diz: ok, vamos a isso, então, vamos a isso. E de repente os 25 minutos da comédia, que é o que está a acontecer em todo o mundo, estamos com formatos cada vez mais curtos, e é assim, eu acho que a comédia também ganha muito com ser curta e incisiva. Ganhamos essa coisa por propor e por sermos ouvidos. Mas até lá, não. O formato são 45 minutos. Mas isto não vai dar, porque um quarto de hora a mais numa comédia é a piada a ficar gasta. Pá, não arrastar. Não vai dar. Arrastar. Tentem lá fazer então isto diariamente, 25 minutos. Epá, não sei, epá. E de repente arrisca-se, estás a ver? E eu acho que o que eu sinto é que as certezas absolutas, seja em que zona for, as certezas absolutas em que zona for, são péssimas. Péssimas, seja em que setor, em que área for, alguém que tenha certeza absoluta que vai acontecer assim, e depois não acontece, não é? E depois, quem rompe, ganha. Vou-te dar um exemplo. Quem faz diferente. É pá, diferente. Há um exemplo incrível que há uns anos aconteceu na RTP Play, que é uma série chamada A Casa do Cais, que é feita por malta muito nova, com 10 mil euros. É das melhores séries portuguesas de que eu tenho memória. Aconteceu antes do tempo? Não sei se isso existe. Tu achas que existe? Não sei. Porque ouvi aqui e ali algumas pessoas que entraram na produção que sonhavam com a temporada 2 e 3 e não aconteceu. Certo. Não viram lugar para... Eu acho que não tem a ver com isso. Acho que todos eles, entretanto, todos eles e elas estão agora a fazer coisas também super engraçadas, não é? Claro. Pronto, mas... Epá, eu vou-te dizer, eu convidei-os para fazerem o genérico do Pôr do Sol, é da equipa da Casa do Cais, porque eu fiquei starstruck quando eles apareceram para filmar, a Pep, que é a realizadora e uma das criadoras, quando ela apareceu para discutir comigo a ideia do genérico, eu fiquei tipo, ela existe. E eu tenho isto, eu tenho muito isto. Nessas coisas sou completamente Peter Pan, que é, o Manel Cavaco está aqui. O Manel Cavaco é das pessoas que eu mais gosto neste mundo, e eu vou dirigir o Manel Cavaco. E de repente o Manel Cavaco gosta de mim. E eu gosto dele. E estás a ver? Faz parte do nosso imaginário de tantos anos, não é? Sim, muitas pessoas assim, não é? Tenho essa... Eu cresci com a televisão, não é? Cresci com esta televisão dos anos 80, 90. Quando eu conheci o Rui Mendes, tu não estás a perceber? Duarte e companhia. Exato. Uau. Eu lembro-me de estar com 4 anos em Fontanelas,
perto de Sintra, à procura do Rui Mendes, porque eu sabia que ele passava lá férias e encontrei-o numa esplanada e não consegui ir lá pedir-lhe um autógrafo, porque eu tinha muita vergonha. Pronto. E passado anos, o Rui Mendes aparece e o Rui Mendes diz-me que gosta de Monty Python e de repente ficamos amigos. Uau. E assim, uau! Que maravilha. Eu tenho essa coisa. E acabas de convidar a atriz que fazia de Joaninha, não é? Paula Mora. A Paula Mora, que é uma atrizaça também. Sim, que na nossa série é a diretora Joaninha, como uma devida homenagem a essa série que nos mudou a todos. E ela é, para mim, ela será sempre a Joaninha. Para já a Paula é uma pessoa Dava socos incríveis. Epá, e pontapés, Pontapés, era incrível. adorava. Eu acho que já só não trabalhei com o Guilherme Filipe, mas o Luís Vicente, já trabalhei várias vezes com ele. E o Rui Mendes também, e pronto, e portanto a minha caderneta de cromos vai ficando completa, eu gosto disso. Que bom esse lado teu de gostar, Sim. de gostar dos atores, Gosto muito. de gostares de ir lá atrás e reabilitar e trazer de novo para a cena figuras Gosto muito disso. de outras épocas, não é? Sim, e vozes. Vozes. Tu não tens memória das vozes dos programas da manhã dos anos 80? Sim, claro. O Jorge Paupério, que é uma voz do Porto, era o narrador de todos os desenhos animados, todos. Ok. O Jorge Mota, a mesma coisa. Eu fui buscar o Jorge Mota para fazer um episódio de uma coisa chamada O Ministério do Tempo, que eu fiz, que era para ele fazer de escudeiro, porque a voz do Jorge Mota fazia-me lembrar tudo quanto era desenhos animados com cavalos e coisas e não sei o quê. E foi por aí. Eu gosto muito dessa coisa de... Eu acho que só vale a pena mesmo com o encanto, estás a ver? O encanto das coisas. O encanto de estar aqui a conversar contigo é uma coisa, deve ser celebrado. Estava a pensar nisso, estou permanentemente a pensar nisso. A coisa, ou seja, há um layer, agora com esta coisa de meditação já lá falamos, mas é coisa de conseguires compartimentar e perceber de onde é que vem cada coisa, justificares, arranjar uma justificação dentro da tua cabeça. Várias gavetas, estás a ver? Eu estava à procura do teu gatilho. Qual é a tua faísca para fazer as coisas, para filmar, para gravar? E vejo que vem muito do encanto, não é? De contar histórias e o encanto também dos outros, de reunir estas pessoas todas e fazer... É isso mesmo. Há uma vibração. Eu não sou nada místico, nada. Acredito imenso no valor. Se houver... Eu fui educado numa família católica progressista, portanto, Deus é cool. Deus é punk. Deus é punk, Deus é cool. Pronto. Jesus então é super cool. Jesus é super punk rocker. Fuma um charrito de vez em quando. Eventualmente. Quem sabe? E está tudo bem. Está tudo bem, até porque relaxa. Sim, relaxa. Ao fim do dia, ao pôr do sol. Exatamente, tal e qual. Por isso é que ele depois divide assim, divide um pão como de quem divide um chá. Faz sentido. Faz sentido. Pronto. Um bocado polémico, mas é verdade. E a verdade é que eu fui largando esse meu lado católico, sobretudo, mas nunca larguei o meu lado cristão. Isso não. Ou seja, acreditar no valor da partilha, no respeito, do humanismo, no humanismo, no estarmos lá uns para os outros. E esses valores estão um pouco na gaveta, neste mundo em que importa chegar primeiro, importa ser assertivo, importa ser... esses predicados não estão um bocado fora de moda e um olhar mais cínico para o mundo e para os outros não é o que está mais cool em alguns grupos, até no humorismo. Alerta polémica. O que é que eu te diria em relação a isso? Eu acho que isso é tão mais verdade quanto mais vezes nós acharmos que isso é verdade. Ou seja, eu sinto que por todo o lado há sinais de esperança brutal. Então em Malta Nova... É giro, estás sempre a trazer para a conversa a malta porque me encanta. Das gerações mais novas. Porque me encanta-me o fervor, encanta-me a vontade, estás a ver? O tesão, encanta-me. O tesão de fazer. Alguém que diz assim, não tenho dinheiro para fazer um filme, faz-me, eu arranjo dinheiro, eu vou contigo quando for preciso. Adoro esse teu lado. O Filipe Vargas esteve aqui, o ator, e disse que tinha medo de amargar. E se calhar ligado a isto é perder, vou usar a tua expressão, perder a tesão de realizar, de viver, de fazer coisas, instalar-se, não é? A idade, a maturidade pode trazer esse lado. Não vejo que tenhas isso. Sinto que essa inquietação que te faz ir mais. Essa é a batalha, não é? A batalha para mim é essa. Agora faleces dos nervos, não é? Faleces dos nervos, claro. Por isso é que de repente arranjas outras formas de acalmar os nervos. Essa coisa de respirar. Pois, o que é parar. isso? Tu estás a fazer terapia? Não. É o quê? Não, aquela meditação transcendental.
O que é isso, meditação transcendental? A meditação transcendental, tu és fã dos Beatles? Sim, quer Pronto. dizer, fã, gosto dos Beatles. Fã é uma expressão, se calhar, forte. O Maharishi, que era, pronto, o Maharishi Mahesh Yogi foi um dos gurus dos Beatles naquela fase mais, enfim, mais divertida do ponto de vista de drogarias e coisas do género. Portanto, eles foram para a Índia descobrir-se e descobriram-se. Pronto, e o Maharishi é um guru da meditação transcendental, que é o quê? No fundo é uma técnica de meditação em que estás contigo, sozinho, sem qualquer espécie de orientação, e deixas que a cabeça perceba a questão da consciência, consciousness, no sentido tudo o que existe, assim, traços muito largos, para não estar aqui em grandes considerações. Mas vão respirando enquanto ouvem. Vão respirando enquanto ouvem, exatamente. Ou seja, a ideia é que há um campo magnético, que a física quântica também faz referência, que é um campo unificado, central, de onde emana a energia provoca o aparecimento de átomos, etc. E depois cria-se matéria a partir daí. E, portanto, no fundo, seria tentar, através da meditação, chegar a essa zona de vibração de onde vêm as ideias. Qual é que é o problema maior? É que o teu cérebro não para e vai tendo sempre ideias, não é? E se tu conseguires acalmar pelo a menos cabeça, acalmar, para ficares numa zona de paz de silêncio, consegues isso. E eu que não sou nada místico, isto ajudou-me a todos os níveis. Isto vem de uma zona de profunda admiração pelo David Lynch também. David Lynch foi um dos principais embaixadores da meditação transcendental. Ajudou-te numa fase agora menos boa? Tu partilhaste comigo que passaste numa fase menos boa, que te levou à terapia. Não sei se podes partilhar sobre isso. Posso, sim. Teve a ver com a morte da minha avó. A minha avó morreu e eu achei que eu pensei sempre, no dia em que a minha avó morrer vai acabar o mundo para mim. Pronto. E não acabou. E fui eu que fui responsável por dar a notícia ao resto da família, porque a minha avó morreu ao pé de mim. Pronto. E como é que se chamava a tua avó? A minha avó chamava-se Adelaide Calado. Ou a minha avó Lai, como toda a malta trata a minha avó, inclusive as minhas filhas que nunca a conheceram, mas quando vão à casa no Alentejo, é uma casa que nós temos de família, que era da minha avó, é a casa da avó Lai. E a minha avó, quando morreu, eu fiquei um bocado atrapalhado porque não senti dor. Pronto. Então achei que isso era estranho. E fui tentar falar com alguém sobre isso. E não deu. Porquê? Não era a pessoa ideal? Pode acontecer. Há muita gente que diz pode isso. Acontecer, sim. Não. O método não é evidente com todos os terapeutas. Certo. Não é? E eu não desvalorizo de todo a questão da terapia. De todo. Não desvalorizo. Mas não senti que resultasse comigo. Precisamente por aquela coisa que falaste na tua introdução, que é a vida tem sido mesmo boa. E mesmo quando a minha avó morreu, isso foi uma coisa que não foi boa, porque eu tenho saudades dela. Parece que ela está a passar férias em qualquer lado e que um dia vai aparecer. Mas em boa verdade também foi bom, porque eu lidei com a morte de caras, estás a ver? Fiz uma pega de caras. Fizeste uma pega de caras sim, à dor. À morte. E à dor, sim. E qual foi o comentário do terapeuta? O comentário do terapeuta foi: você tem uma visão muito adolescente de que as coisas estão sempre todas muito bem. Isso era uma espécie de dizer que eras muito imaturo a olhar para as coisas ou que fugias disso? Isso é porque o Manel está sempre a dizer está tudo bem. E de facto está mesmo tudo bem. O Manel está sempre a dizer que és tu. Exato, ele estava a dizer sempre isso. Você está sempre a dizer que está tudo bem, assim, mas está tudo bem. Ele perguntava-me tipo: e os seus pais? Os seus pais não sei o quê. Os meus pais são fixes, estás a ver? Isto tem que ser posto numa série. Não estás a imaginar? Pois. Que é o terapeuta a querer peso e outra pessoa está tudo bem. Há uma série fantástica na HBO chamada muito bom. High Maintenance. Então. Has de ver. Sim. É só sobre pessoas e é sobre estas coisas que é. Há uma cena particularmente boa num episódio que eu estou sempre a passar aos meus atores, quando há cenas de amor. É um episódio sobre um ex-casal. Pronto, é só isto. Mas está uma cena que começa na terapia e é uma senhora que está a chorar, não sei o que, e a terapeuta diz: eu acho que você precisa de um abraço. E ela atira-se à terapeuta para lhe dar um abraço e a terapeuta diz: não é a mim. não é um abraço meu, é um abraço de alguém. Saia. Pá, que é maravilhoso. Não me desengome. É maravilhoso. Não me desengome, pelo amor de Deus. É isso. Isso é muito bom. Essas pequenas coisas. E que têm ligação à realidade. Sim, completamente. Pronto, bom. e por mim foi essa coisa. Assim, a minha avó morreu e pronto. E foi triste, claro que foi triste. Foi triste, mas eu não sofri. E a minha avó tinha uma cena incrível que era, desde que eu era muito pequeno, eu lembro-me dela ter um escrito
Ela escrevia, ela era poeta. Ah, Era professora e era poeta do Alentejo. Estás a ver? Há um género de poeta que há de ser descoberto pela arqueologia anos mais tarde, que é o poeta do Alentejo, que é aquela malta que se sentava e escrevia à coisas. soleira. Sonetos. Minha avó escrevia sonetos. Eram sonetos muito, muito bonitos Olha, sobre um Alentejo do tempo dela. Do tempo da menina Adelaide, não é? Pronto, e então a minha avó tinha um escrito junto à cama, que era se algum dia ela não acordasse, queria que as pessoas estivessem todas de branco e que estava tudo bem. E eu acho que a cena do tá tudo bem vem da minha avó também. Acho mesmo, por acaso isso é um exercício que às vezes faço, que é de onde é que vem esta zona onde eu estou agora? Estes 41 anos vêm de onde? Vêm desta vida toda, de que passou, etc. E depois quem é que foi pondo aqui mais barro em cima? Ou quem é que esculpiu deste lado, etc. Os meus pais, claro, a minha avó também, os meus amigos, claro, quer dizer, as minhas amigas, as minhas namoradas, os meus filhos, o meu cão, não é? O meu cão esculpe todos os dias um bocadinho de mim. mas quem está bem, na base E a minha tudo avó. é a tua avó. Que escrito é esse que ela tinha? Era esse escrito que era um guia de instruções para no dia que ela morresse. Ah, Epá, e foi... Eu lembro-me que uma vez me cruzei com esse escrito, ainda muito miúdo, e não percebi. Mas a minha avó está a anunciar que vai morrer. E não era isso, era... Não tenham medo. Se isto acontecer, não tenham medo. Está aqui isto que eu vou deixar. É quase como se fosse uma receita, estás a ver? Ainda por cima ela cozinhava muito bem. E eu era o primeiro neto, portanto era... Eu lembro-me, há uma memória muito boa que eu um dia hei de conseguir filmar, não agora, não nesta fase da minha vida. tua avó, de certa maneira. Sobre ser pequenino e ir roubar febrazinhas. Quando estás a perceber, ela cortava pedacinhos, desfazia bocadinhos de pratos bem feitos para me dar, estás a ver? Oh. Esse gesto, no Até que a Vida nos separe, falávamos sobre a família, e eu, cada vez que falo disso, fico assim a tremer, porque me é cara essa zona, estás a ver? Há uma avó nessa série que está a começar a ficar demente, e o avô não quer que ela se esqueça do amor deles os dois. Isso lembra-me um filme Amour, não é? Exatamente. O filme Amour foi uma zona... Foi bem, eu chorei... Baba e Rain, sabemos. Que bolas... Mas quer dizer, quem ama... sempre. Quem Aliás, ama, eu falo não é? do filme já começo a ficar comovido. Quem ama, pá, aquela pomba que entra na janela, tudo isso. É tudo incrível. Desculpa ter ido logo ao Amor, mas... Mas estás a ver, Sim. mas estás a ver. Lá está. Eu sonho com essas pequeninas coisas quando filmo. Pá, estou a fazê-las muito mais rapidamente, de maneira mais descartável, porque é rápido, não é? Quem me dera ter uma rodagem com o Anaka, não é? Fazer o assim, Anaka, agora eu vou aqui explorar o amor de duas pessoas velhotas. E fala da vida que muitas vezes escapa E à esse tal tempo, ficção frenética. E esse tempo, Esse estás a ver? tempo. Eu estou a pensar, por exemplo, no Tree of Life, que foi um filme, enfim, que dividiu muita gente. Pois. Eu acho o Tree of Life, há partes do Tree of Life que são poemas maravilhosos à vida. Essa coisa o processo do Terrence Malick, não sei se já leste sobre ele, mas é incrível, que são, não sei precisar, mas diria 6 meses a trabalhar o texto com os atores, depois mais 6 meses a apagar falas e depois 6 meses sem texto. Uau. E de repente Cheio de camadas. como é que tu vais dizer o que estava no início, no fim, mas sem texto, estás a ver? Pois. Isso pode parecer uma fricaria, mas ao mesmo tempo eu quero filmar pessoas a sentir e a pensar, mais do que a falar. E eu não estou nessa zona, mas é o que eu gostava de fazer. Tu estás em que zona? Ou queres ir para que zona? Assim ou para onde? Eu estou-me a divertir imenso. Isto vai ligar papá José Manuel Pureza. Nós vamos à pergunta e Já lá vamos. está ligado a isso, não é? Exatamente. Para sim. onde é que queres ir? Estás bem no que estás a fazer? Estou. No futuro imaginas-te filmar o quê? Um drama? E se for um drama será o quê? Que história? Vou-te dizer qual é que era o filme que eu gostava de ter feito e que nunca vou fazer na vida. Ok. É um filme do Fellini, que é o meu filme favorito de sempre. Há 2 filmes favoritos de sempre, mas um deles é Os Inúteis, do Fellini. Vitelloni. Porquê? Porque é sobre os meus amigos de Coimbra, que não saíram de Coimbra e ficaram lá. E que eu amo profundamente, mas nunca saíram dali. E não vão sair dali. E é um corrupio de memórias e de conversas que se teve em puto e em adolescente. E as vidas ficaram que se ali. separam, não é? E depois quando voltas eles estão lá, na mesma, quase
quase estátuas de sal, estás a ver? Sim. E as diferenças Sim. não é, que existem, não é? Foram para outras zonas, há pessoas que evoluíram para coisas muito giras, há pessoas que ficaram exatamente iguais. Esse é o filme que eu gostava de ter feito. Outro que eu adorava ter feito e que nunca vou fazer porque não sou capaz é O Espírito da Colmeia, do Vítor Erice, que tem das cenas mais bonitas sobre ser pai, que a mim é muito caro ser pai e ter filhos, é mesmo, já percebemos, pronto, é por aqui. Tipo, o meu pai depois a falar sobre mim ainda torna a coisa mais noveleira, mas pronto, mas noveleira no melhor sentido. Que é um pai e uma filha que vão apanhar cogumelos e ele explica-lhe quais é que ela pode colher e quais é que ela não pode colher. E essa cena é tão bonita, tão incrível, Do tão... legado. que eu por agora não sou capaz disso, porque não tenho a calma. Não tenho a calma. Gostava de ter, mas não tenho a calma. Eu não tenho a calma dos planos gerais do Miyazaki, do meu vizinho Totoro. Não tenho. Mas lá chegarás Mas adorava um dia acalmar com um charrinho. com um charrinho. Charrinho não posso, mas isso eu não posso contar aqui. Não posso porque um dia caiu muito, muito, muito mal. Os meus pais riem-se muito dessa história. Um dia caiu mal, mas caiu adolescente? Adolescente, sim. Eu toco bateria. Pois. Tive muitas bandas. Pois. E houve um dia que fumei um charrinho e fiquei todo tortinho. Assim, isto sendo podcast não vale a pena estar a dizer, mas é. Não, fez-me rir muito, espera. Sim, mas é mesmo, fiquei todo tortinho. Fui para as urgências com a minha mãe. Coitadinho. Coitadinho mesmo. E depois apanhei a moca da minha vida com diazepam. Portanto, foi isso. Mas pronto. Mas sim, gostava Sim. de um dia ter a calma de fazer isso. O drama que eu gostava de contar, não sei qual é. Sei que é sobre estas coisas. Olha, sobre o teu podcast e o seu título. A beleza das pequenas coisas é das coisas que eu acho que a mim mais me move, que é... Olha, no caso do Até que a Vida nos Separe, eu acho que nós conseguimos reduzir a série a uma pergunta, que é: o amor não tem de ser para sempre? Ou tem? Porque eram 3 gerações. O amor para sempre dos avós, o amor que morreu para os pais e o amor que é um gajo estranho, ou um lugar estranho, para a malta mais nova. E eu adorei pensar nisso. Depois, lá está, o tempo que é dinheiro obriga-me a soluções muito rápidas para conseguir cumprir e fazer chegar. Se eu tivesse mais tempo, logo mais dinheiro. Ou mais dinheiro, logo mais tempo. Exatamente, uma coisa vai dar à outra. Gostaria de pensar melhor sobre as coisas. E dar mais tempo. Sim, para pensar. Aos planos Sim. e ao pensamento. Sim, sim. E acalmares E dos nervos. acalmar nesse sentido, Pois. não é? De não precisar de fazer... Imagina, eu agora no FELP, por exemplo, filmar bonecos, não é? É difícil. Tive de fazer 9 minutos úteis por dia. 9 minutos de ficção úteis por dia com bonecos não me permitem, apesar de eu sentir que cada vez mais estou apurado, a apurar mais a minha linguagem e o meu estilo, acho que já há coisas que já se percebem que são minhas, estás a ver? Eu não tenho a coisa de vou-me demorar neste plano porque quero que as pessoas sintam o outono. Uau. Sentir o outono num plano é magia, não é? Tu olhas para o primeiro plano do carro da mãe, do pai das 2 miúdas do Totoro e é um desenho, mas é um desenho que é a beleza, estás a ver? Uma lição de cinema, não é? Sim, sim. E eu gostava de um dia chegar aí. Também seria desonesto dizer que se já tivesse acertado, não é? Imagina, eu já tinha feito um filme super espetacular que tinha sido porque pensei muito. Não é verdade, tinha sido um acidente. Acho mesmo. Para mim, Há um caminho a fazer. há pessoas da minha idade que já acertaram e já sabem. E está tudo bem. Eu aceito isso muito, muito bem. Não tenho qualquer... Eu gosto de celebrar os meus amigos. E as pessoas que não conhecem, então adoro celebrá-las e ir atrás delas para lhes dar os parabéns. Isso é tão raro, Tenho muito Manel. isso, Nós tenho vivemos num tempo da inveja também, não é? Sim. Não é de agora, bom, está nos Lusíadas, Sim. mas é muito bonito quando celebramos os amigos, não é uma coisa evidente, não é? Sim, Porque sim. também há os ciúmes, Sim, porque é que ele conseguiu e não eu, não é? sim, sim, E claro. é tão bonito quando celebramos as vitórias deles e quando celebramos as vitórias de outras pessoas, os nossos pares, É não muito importante. É lindo, pá. é Somos muito bonito. Somos muito pequeninos e eu acho que é mesmo importante celebrarmos esta coisa de, ouve lá, estamos em 2025. Somos portugueses em 2025. Isso é Pois. tão específico que qualquer coisa que daqui surja são milagres bons, pá. Eu acho mesmo. Assim como a amizade também, Amizade, claro. quando a boa amizade acontece. Sem dúvida. E agora tenho mais um áudio, talvez Pronto. relacionado com isto. Então lá está. Então, o Manel. O que é que eu vou dizer sobre o Manel?
O Manel é o meu mais recente amigo de infância. Como eu já tive a oportunidade de dizer, eu digo isto em tom de gozo, em tom de brincadeira, mas é uma coisa muito séria, porque os amigos de infância são aqueles com quem temos afinidades para a vida, não é? Com quem partilhamos, para além da amizade, os sonhos, as frustrações, as cumplicidades todas, e eu sinto que, apesar da minha relação com o Manel não ser longa, não é? Não nos conhecemos desde miúdos, mas temos esse tipo de cumplicidade, de relação, e eu gosto muito, sinto-me muito honrado em tê-lo como esse tipo de amigo, sobretudo numa idade em que esse tipo de amigos vão rareando. Para além disso, o Manel tem uma coisa que eu admiro profundamente, que é, ele parece que caiu num caldeirão de energia, não é? Ele é incapaz de estar sossegado, incapaz de estar quieto, é um coração atormentado, mas no bom sentido, e com isso mobiliza equipas inteiras, e isso é uma coisa muito comovente de ver, como a energia dele contagia tudo à volta dele, e estando eu muitas vezes à volta dele, sinto-me assim um privilegiado por poder receber essa energia contagiante. E depois ainda há uma outra coisa que eu, para ser breve, porque não quero ocupar muito o vosso tempo, há uma coisa que eu admiro muito no Manel também, que é, ele tem o coração do lado certo, tem um sentido de justiça apuradíssimo, e isso faz dele uma pessoa extraordinária. E eu gosto muito dele. Bom, e agora vou deixar uma pergunta para o Manel. Manel, se tu tivesses a oportunidade de entrar numa máquina de tempo, por exemplo, e viajar até à rodagem de um filme que te tenha tocado muito, seja em que período for, ou o realizador que tu quiseres, português, estrangeiro, qual seria? E porquê? E eu vou estar deste lado a ouvir. Estou curioso. Bom, desta vez ouvimos o mais recente amigo de infância do Manel, Rui Melo, já falamos dele aqui, uma amizade com afinidades para a vida, não é? E o Rui falou aqui de uma evidência, caíste num caldeirão de energia, não é? E que tens o coração do lado certo. Como é que comentas este áudio? E já lá vamos à pergunta. Epá, o Rui não sabe, mas eu gosto muito do Rui, muito. Eu tenho o Rui como, por mais clichê que isto sou, como mesmo um irmão mais velho, e não é assim tão mais velho, porque ele é mais novo que eu em muitas coisas, da maneira como pensa, como celebra, como faz, como ri, como interpreta. Fico muito contente porque é uma amizade que tem um respaldo evidente. Mas o Rui é das pessoas mais engraçadas, é dos gajos mais talentosos que eu conheço a pensar as coisas. É muito ponderado e eu acho que ele me ampara as inseguranças com uma mestria muito boa. Olha. Isso é uma coisa boa. Eu acho que também ampara um bocado as dele, menos evidente, porque o Rui defende-se melhor. Também é mais velho, também já tem algumas, já deve ter levado algumas no lombo para se defender melhor. Mas ele ampara-me as inseguranças. Eu acho que às vezes o ponho numa zona injusta. Eu queixo-me pouco, mas quando me queixo sou chato. E às vezes queixo-me a ele porque ele me faz bem. Pronto. É tão bom, tão bom. Amigos que nos fazem bem e que nos ajudam, nos amparam também. Sim, eu tenho assim, há umas figuras que eu prezo muito, como meus grandes amigos. O Rui Melo é um deles, o João Vicente é de longe um dos meus melhores amigos, porque lá está. Eu às vezes acho que
atenção, eu estou a falar nesta zona porque comigo funciona, acredito que o contrário também seja importante. Eu acho que a terapia comigo não funciona porque eu tenho bons amigos que me fazem uma terapia. Exato, isso não é nada indicado. Bom, mas é verdade. Sim, os amigos não podem ser não podem ser terapeutas. Terapia, nem terapeutas. Eu sei disso. Plenamente consciente. Por isso é que eu fui assim com alguns E às vezes pode ser muito pesado, Manel. Pois pode, coitado do Rui. Eu sei, pá. E é isso que eu às vezes... já levei com isso algumas vezes. Estás a ver, mas é isso que eu estou a dizer. Que escutam. Eu sou injusto para eles. Pode ser muito pesado. Sou injusto para eles, sim. É verdade. E pronto, fica a reflexão aí mais do que tudo para quem nos ouve. sim. Sem dúvida. Mas que bom essas amizades presentes e atentas. O Rui lança esta pergunta: se tivesse a oportunidade de entrar numa máquina do tempo e viajar até a rodagem de um filme que te tenha tocado muito, seja em que período for, e com o realizador que quiseres ou realizadora, quem seria e porquê? Taxi Driver, Scorsese. Uau! Bem Os caras, sim. Como é que estás a imaginar essa rodagem? A assistir ao quê? Judy Foster também está lá. Também, mas isso tem... Robert De Niro. É a dupla, o De Niro Scorsese nesse claro. filme. A dupla De Niro Scorsese e o filmar o cansaço. Acho que tem a ver com isso. Eu acho que o cansaço está consubstanciado numa personagem tão bem desenhada, tão bem interpretada, tão bem filmada, que quando a Alka-Seltzer cai no copo e as bolhas vêm cá ao de cima, essa poesia da imagem não tem outra interpretação para ninguém que não seja isto vai para um sítio, está quase a estalar, não é? Isso é um filme de homenzões maus, e elas, coitadinhas, indefesas, mas elas não são coitadinhas indefesas, e eles, os homens, afinal estavam enganados. Eu tenho vulnerabilidades. Vulnerabilidades e medos e dores e paranoias, estás a ver? E o estilo desse filme traça-me o percurso todo do táxi no corpo, a maneira de filmar. Eu uso várias vezes isso como referência para as noites que eu quero fazer, que é os semáforos na cara deles. Sim. O semáforo de vermelho e verde na cara do De Niro, é tipo... Vais fazer asneira? Não vais fazer asneira. Pisca, estás a ver? Isso devia acontecer na vida às vezes. Sim. Para estarmos alerta. Exatamente, só de se dizer assim, está vermelho, é melhor nem porque... Estás a ver? Sim, sem dúvida. Não, sem dúvida nenhuma que adoraria estar aí, apesar de sentir que eventualmente encontraria um Scorsese em desvario. Pois. Outro filme que posso dizer, não posso deixar de responder a isto também, é do Sam Peckinpah, o Wild Bunch, e eu só queria estar na rodagem da última sequência do Forte, que tem 300 planos, e que é um filme dos meus realizadores favoritos, o Sam Peckinpah também, e é um filmalhaço incrível, e essa sequência eu não consigo imaginar como é que é pensada, sabes? Pois. Porque imagina, eu odeio o Avatar, por exemplo, não gosto do Avatar, pronto, tudo bem, acredito que haja quem goste. E eu não me interessa quantos planos é que ali estão. Pois, sim, não quero saber. Não me interessa. Pronto. A Andreia, por exemplo, gosta muito do Avatar. O Francisco gosta do Avatar. Eu não gosto do Avatar. Pronto. Não me interessa. Não quero saber. Agora, do Sam Peckinpah e quantos planos é que ele fez no Straw Dogs, por exemplo, interessa. Giro. Muito. Aí interessa o avesso, não é? Como foi o forro do filme. Vamos dar música à nossa conversa. Ai meu Deus. Deixa eu ver se me lembro. Gosto da misturada de músicas que trouxeste. Para a entrada foi Morphine, não é? E agora? Os Geese são uma banda que eu descobri com o meu filho. Descobri eu, partilhei com ele, e ele depois descobriu muito mais do que eu dessa banda, e pronto. E esse tema abre um álbum deles que se chama 3D, creio eu. E que são uma banda absolutamente extraordinária, lá está, de malta muito nova, e eu estou sempre à procura de coisas que estão a acontecer agora, e apesar de eu sentir que a música também, repara, as bandas agora lançam o quê? Um single, meio álbum,
Pois é, três músicas. vão lançando ao longo do ano, Vão não é? lançando, é uma Never ending álbum. Sim, E depois queremos ouvir o álbum e não, só temos duas ali. só tens duas, três. depois vai sair, depois está um histórico, não sei o quê. Pois. Pronto. Esses gajos são tipo old school e lançam EPs e depois lançam álbuns Gosto, e tipo, fazem um diferente, percurso. saem da forma. Saem da forma que, ou seja, rompem se calhar recuperando outras. Recuperando outras do passado. Sim, Também mas, acho. mas dando-lhe sempre assim uma. Esses tipos têm uma sonoridade maravilhosa e são os tipos muito. Musicalmente muito evoluídos, claramente muito evoluídos. E pronto, tornaram-se uma banda de culto recentemente para mim e eu gosto de estar atento ao que está a acontecer dentro desses géneros musicais que eu gosto. Guise, Guise. Gansos. Yeah. Muito bem. Depois tens Frozen. Bom, Sim. O Reino do Gelo, perdido no bosque, Certo. pelo Filipe Gonçalves. Então, comente Então, a sua sugestão. Vou-lhe dizer, caro amigo, como o meu pai já disse, eu tenho um exercício de partilhar com as minhas filhas pequeninas as músicas da Disney, mas cantadas por todos aos altos berros no carro. Tu sabes, Sei todas. por exemplo, esta tu sabes Sei, trautear. sei. Então vamos a isto. Trauteia um bocadinho. Começa assim. Mais uma vez, fomos em direções diferentes. Fiquei para trás, sem saber bem o que fazer. Tu tinhas de ir e eu fiquei mal, obviamente. Vou ter contigo amanhã, se quiseres. E por aí fora. Uau, Sim. este é um grande momento. É. Podcasts, não sei se estás a par, foram criados para isto, não é? Exatamente. Para Sim. ouvirmos estes momentos, Manel Sabes Pureza a cantar Frozen. A versão original disto é... Sabes que isto agora vai ser retirado? Exato, e vão pôr na cara de Todo alguém. lado, Exatamente. Sim. Sim, toques de telemóvel. etc. Claro. Não, mas sabes que a versão original disto é dos Weezer. Ah, E esse filme, Frozen, que é da Elsa, que é a heroína máxima da minha filha Emma, que dispara gelo das mãos porque, coitada, vive aprisionada num medo terrível desse poder que lhe está a crescer nas mãos, que pode Olha. fazer bem ou mal. Sim, é desse filme. E esse filme tem, neste 2, no Frozen 2, O Reino do Gelo, tem uma série de músicas que são muito power ballads dos anos 90, estás a ver? Que é espetacular. E eu acho que a Disney tem esse condão absoluto. Eu pessoalmente adoro as versões portuguesas. Acho que nós desde o Rei Leão damos um chimbalau grande em toda a gente a fazer dobragens de filmes da Disney. Acho que o Pumba só pode ser o Zé Raposo, por exemplo, e por aí fora. E portanto sim, a Frozen era uma escolha absolutamente irrecusável. tinha de acontecer. Tinha de acontecer. E depois tens os Viagra Boys, não é? Sim, Punk Rock Loser. sim. Então, Os Viagra Boys são das bandas mais recentes, aquela que eu posso dizer que é a minha banda favorita do momento. Pronto. Partilho-a com uma pessoa que eu adoro também, das amizades que não falei há pouco, que é o Cristóvão Campos. ok, o ator. Portanto, o Cristóvão Campos, o João Vicente e o Rui Melo fazem aqui um triunvirato importante na minha vida, e o Cristóvão tem a ver com montes de coisas, da maneira como ele pensa as coisas também, sobretudo, acima de tudo, e pelo gosto que tem, e pela maneira como ele me diz aquilo que está a pensar, não só quando estou a dirigir, mas quando eu lhe mostro qualquer coisa a perguntar se está bom, ele tem uma opinião muito certa, sempre muito direta, e partilhamos o amor pela música de algumas bandas, e uma delas são os Viagra Boys, que eu fui ver a Madrid com o meu filho Francisco, porque definitivamente são a minha banda favorita dos últimos anos e porque têm uma atitude precisamente lá de punk rock, de não me interessa, eu quero dizer mal da malta que é racista e xenófoba e vou dizer isto nesta letra, quero gozar com vocês todos, um bocado na onda do Iggy Pop, estás a ver? Mas que é também um dos meus artistas de eleição, mas é essa coisa de, através da música, pôr a malta a dançar e a dizer coisas que de repente fazem sentido, outras não fazem sentido nenhum, Exato. mas o refrão dessa música é I'm loose, estás a ver? I'm loose, eu sou essas coisas todas, mas I'm loose. E curto a cena do I'm loose. Olha, tens um livro que trouxeste do Sim. Almada Negreiros, Ficções, Sim. e o que é que vais ler? Vou ler um texto que na minha adolescência me bateu brutalmente. Eu li este livro quando tinha 16 anos e bateu-me muito este texto. E bateu-me porque é um bocadinho o resumo desta nossa conversa até aqui, da minha postura na vida. Não sei se isto fica assim muito... Enfim, fica com um bocadinho azeiteiro, mas é verdade.
Epá, e é um texto que eu gosto muito e ao qual regresso várias vezes, não obrigatoriamente na versão livre, porque já não agarrava nele há algum tempo, e depois aquilo que aconteceu, que te revelei. Que é Tu quando encontraste encontrei dentro um do cartãozinho. livro um cartão. um cartãozinho, que é um cartão que tem, vou abrir, que tem o Saint-Exupéry, Uhum. Il faut créer des liens entre les hommes, que é do projeto de Fondation Antoine de Saint-Exupéry, que era o herói da minha avó. Ah, Minha avó era apaixonada por Saint-Exupéry. E quem lhe escreve este cartãozinho e quem lhe manda este cartãozinho à minha avó e não a mim, eu acho que a minha avó é que marcou este livro com este cartão, é a minha tiguida. Quem é a tiguida? A minha tiguida é a irmã de leite da minha avó. Ou seja, Uau. não eram irmãs mesmo, mas a mãe de uma e a mãe de outra deram de mamar às crianças. Pronto. E portanto ficaram irmãs de leite, que é uma coisa comum no Alentejo, de onde a que minha avó é. história. Uhum. Pronto, e portanto há uma mensagem que a minha relíquia. tiguida deixou à minha avó e que eu descobri a marcar precisamente este texto. Portanto, fiquei Que assim vais ler agora, que bom. contente. Posso ler agora então, não é? Sim. Então, o texto chama-se Banhos do Mar. Acontece por vezes que um dia amanhece estupendo e que persiste maravilhoso e constante até ao pôr do sol e que segue ainda triunfante pela noite fora. Não acontece? Segurando a memória com as duas mãos, tornam a vir aqueles verdadeiros dias de sol, majestosos, imponentes, a autêntica ditadura da beleza e em que nenhum outro acontecimento histórico ou particular conseguiu ofuscar a data, a um tempo memorável e simples de um dia lindo. Também sei que não são precisamente estas datas de alegria particular e íntima do sol as que se anotam e se fixam, a não ser que venham porventura coincidir com os segredos da nossa imaginação. Um encontro feliz em tal dia, por acaso, que era um dia colossal, ou uma conversa bem resultada, ou uma promessa generosa e magnânima, ou uma combinação nobre e heroica, etc. Ou outras destas coisas que ficam pegadas para sempre na recordação, muito mais, sem comparação nenhuma, do que o dia mais lindo de sol que possa imaginar-se. Isto é como quem diz: o sol, para estar lindo, necessita de cada um de nós. Ora, não sei se já repararam, um dia lindo nunca vem logo a seguir a outro dia lindo, como se fosse demasiado e impossível 2 dias lindos a seguir. Mas, na verdade, nas vésperas de bom tempo faz sempre mau tempo, de tal maneira que ficam menos custosos os dias terríveis com a esperança e a certeza de que estamos sem dúvida em vésperas de dias extraordinariamente melhores. E quando se dá o caso de uma pessoa não estar pelos ajustes, de se sujeitar às veleidades do tempo, faz por ter os seus dias, a seu gosto, e se possível for, todos os dias. Precisamente, conheci uma rapariga que só aparecia quando estava efetivamente radiante, exceto uma vez em que ia muito depressa e em que se via perfeitamente que não se lhe devia contar daquela vez porque não tinha podido deixar de vir assim daquela maneira. Fora isto, era sempre um solzinho que animava tudo em redor com o brilho da sua luz. A conversar, ou sozinha, as suas palavras e as atitudes eram sempre de ouro sobre azul. Tinha efetivamente grande cuidado e uma bonita prática de aparecer diante da gente. E aquele que tivesse prática de ver caras e corações encontraria naquele perfil inédito, misturadas com a frescura e a graça daquele tesouro por desencantar, umas rugazinhas tristes e imperceptíveis, lembranças heroicas e discretas de dias encobertos, dos dias contrários. Uau! Fiz, não é? Muito bom. É, pá, eu adoro este texto. Adorei. Adoro. Muito bom. E esta coisa de depois de dias maus, certamente virão Claro. outros, tão bem escrito, Uhum. tão bem observado. É. Almada Negreiros, escritor e artista polifacetado, e ligou-se ao grupo dos modernistas. Uhum. Que relíquia tens aí? Uma relíquia de família, não é? Esse livro... Não, eu acho não? que eu comprei na altura. Eu até te digo, eu comprei-o em Coimbra. Comprei-o em Coimbra. Pensei que tinhas herdado o livro. Não, é da Síria Alvim. Da família. E digo-te que isto é uma edição de 2001. Ah, ok. Oh. Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. vês? Olha, 2001. obrigado pela partilha. Sim. Estamos perto do fim. Uhum. Atualmente, quais são os teus maiores fantasmas? É a morte? Ai. É o quê? É o tempo? É a sempre- falta dele? Eu acho que estão os dois ligados. Eu acho que são esses dois. A morte é feliz. Mas isso sempre foi assim. Eu já acho que esta coisa da meditação também me ajuda a acalmar um bocadinho essa ansiedade, esse medo, o medo da dor. Tenho medo da dor. Tenho medo de morrer com dor. Tenho muito medo disso. De me prolongar. Não quero.
que isso aconteça. Se algum dia estiver nessa situação, é-me claro e óbvio que tenho menos medo de morrer do que sofrer. Depois há outros caminhos de conversa difíceis, como demência. Claro. E também Claro. é outra dor. São outras dores, não é? São outras dores. Sim, sem dúvida. Que Sim, eventualmente está ligado ao que estás a dizer. sim, não é? sim. Não me apetece deixar... Ou seja, lá está. Não me apetece que a última coisa que se lembrem de mim, seja o que for, sobretudo os meus filhos, seja uma coisa deformada. Isto não me apetece. Não quero. Não quero, mas isso sou eu que sou egoísta, porque não, se calhar há uma zona em que já não vou querer nada, mas enfim. Sim, os meus fantasmas são esses. E o tempo, sempre o tempo, porque se eu pudesse, não estava sempre em festa, mas estava sempre a fazer qualquer coisa que fosse boa de partilhar. Não obrigatoriamente uma série, não obrigatoriamente um filme, mas um bolo. És bom a fazer bolos? És Péssimo. o homem do bolo? Do bolo, não, dos doces não, mas das comidas sou. Adoro sim? cozinhar. Cozinhas bem? Eu acho que sim. Lá em casa sou eu, sobretudo, cozinho. O meu Instagram é só comida. Ah, é? Comida e filmes. Comida Sim. e filme. É. E música. E eu acho que tu conheces o conceito dinamarquês do yoga, não é? Ah, É aquele espírito de partilha, o espírito dinamarquês, não é? Aham. Yoga, não sei. Pá, eu li um livro que não é muito bom, diga-se passagem, sobre esse espírito dinamarquês que está nessas coisas, que é fazer um bolo. Uma casa onde tu entras e cheira a bolo é uma casa yoga. Tu sentes tipo, que bom estar aqui. e a tua casa tem esse cheiro? Algo assim, cheira sempre a qualquer coisa Vou-te boa. explicar. Quando há 3 putos e fraldas à mistura, não é propriamente yoga, mas estás a ver? Não te cheira a bolo, não é esse bolo que te cheira. Não vou desenvolver. É Não assim, estava aí precisas. para aí, não é nada. Sim, mas Podes cheirar a fralda, mas Sim, está mas- tudo bem. acenderes uma vela. Olha, Gostas de aromático, velas? adoro. Pronto. É, As velas são uma cena yoga. Supostamente na Dinamarca é super assim. giro. Eu tenho uns amigos que mudaram-se para Copenhaga recentemente e ensinaram-me estas coisas. E gostas de receber, assim, à italiana? Pois. Adoro. Estou a tentar perceber quando é que começamos a receber mais gente lá em casa, porque Crianças pequenas. a Malu é difícil. tem 1 ano. Não é? Pois, é Portanto, muito estamos nova. na ressaca Claro. de 3 anos intensos. A Emma tem 3, a Malu tem 1,5. Portanto, Estás entre edições e mudanças de fralda. só não mando fraldas em vez de discos externos para os canais porque não calha. Estás a ver? Há alturas em que assim, o que é que tenho de mandar? Estou Senão sempre um dava, bocado o confuso. chamado dava cocó. Dava cocó, certamente, certeza absoluta. A vida tem sido boa para ti? Muito boa. Muito boa. Estar aqui é muito bom. Falar sobre isto é muito bom. Falar, não é obrigatoriamente sobre a minha família, sobre a minha vida, mas falar sobre estas celebrações é bom. Estás a ver? Estar vivo é bom. Pronto. E viver é bom e ter medo do que está a acontecer no país é bom ter medo. Pior seria não ter. E estarmos alerta. Estarmos não é? alerta e fazermos qualquer coisa. Eu estou muito apostado em passar das palavras aos atos, sim. E fazer qualquer coisa para... Não é para combater, é para fazer melhor. Isso é uma maneira de combater. E não deixar que a palavra humanismo, vá, Certo, seja uma coisa não cool. Exatamente, acho que sim. É como dizia de outra forma, mas o Xanana Guzmão dizia que resistir é vencer. Resistir é vencer, criar ainda é fazer mais do que isso. Boa. Vamos que pôr uma t-shirt. Vamos para uma t-shirt, sim. Ou uma tatuagem qualquer no sítio recôndito do corpo, sim. Boa. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis agora interesse, beleza e tens gosto em dedicar tempo e atenção. Falaste do bolo, falaste dos livros, dos amigos, não sei se mais algo... Bem, tens os teus filhos. Há mais algo que esteja para nomear das pequenas coisas que atribuis interesse e beleza. O meu cão, O teu cão, como é que se chama? Strogonoff. Olha, pronto, vês, e voltámos a falar de comida. Sim. No caso, O que belo nome. O Strogo tem uma coisa... O Strogo. Yeah. O Strogo tem uma coisa que eu acho que os animais têm todos. Olha, a Rita Blanco fala muito bem dessas coisas, como sabemos. É incrível a Rita Blanco, de quem eu gosto tanto. Maravilhosa. E a maneira como ela fala dos animais Sim, não é só enternecedora, é um farol de esperança.
Estás a ver, para mim. É A Rita é um- apaixonante e apaixonada. A Rita, com quem eu tenho estado muito pouco ultimamente, Eu é também. um dos meus faróis de esperança. Para Para mim muita coisa. também. Pronto. Por isso é que já veio aqui 539 vezes claro, e virá mais 539 vezes, não é? E traz sempre alguma coisa para A dizer. beleza Eu das acho. pequenas coisas sempre com Sim. Rita Blanco. Sim. Então, olha, digo-te, Strogo tem uma coisa que é às vezes um olhar de pá, que bom que apareceste na minha vida. Oh, Quando o meu cão olha para mim assim, eu espero que ele perceba que eu estou a pensar exatamente a mesma coisa quando olho para ele, que é ainda bem que apareceste na minha vida. O Strogo apareceu-me todo desfeito, abandonado, Ai. desfeito no Alentejo, olha, na casa da minha avó, lá está, hum, todo estropiado, e nós recuperámos, eu, com a ajuda do meu primo António, recuperámos o cão, e ele vive na nossa casa há 7 anos, 6 anos, 7 anos, e já estava com que idade? com um, Ok. mas estava todo desfeito. E hoje em dia é um cão que parece uma buzina, portanto está sempre a ladrar porque alguma coisa, ouvi um barulho nas escadas, ou está sempre assim uma coisa, mas quando não está nesse modo alerta e está no modo ainda bem que apareceste na minha vida, é das melhores coisas. E depois, evidentemente, os meus filhos já falei, não vou falar mais porque senão também fico cansado de falar sobre eles. A Andreia é a razão do equilíbrio e do desequilíbrio também, porque foi ela que teve as minhas 2 filhas e acolheu o Francisco, que é filho de outra mãe. Mas a Andreia, quando a Andreia se ri, para mim o dia vai ser bom. Isso é fixe. Acho que isso é essas coisas. Eu acho que o riso, para mim, havia um amigo que já morreu que falava do riso de Deus. E tinha toda uma tese à volta do riso de Deus. E eu não sei se Deus existe. Para mim existe de uma maneira... Olha, nos Viagra Boys. Existe na dança, existe na Rita Blanco. Existe aqui nesta mesa. Existe no riso. O riso para mim é... o riso, até o riso incómodo, é uma transcendência. Uma transcendência. Isso vale tudo, tá a ver? Acho que claro que o riso das minhas filhas e do meu filho e da Andreia, claro que sim, mas o riso, tu veres alguém a rir, não é? Rir. Pá, rir é uma coisa... Já viste de onde é que vem? É engraçado de onde é que vem. Tu podias fazer, gostei muito dessa piada. E a coisa ficava triste. Tu dizias uma piada qualquer e alguém dizia assim, bem apanhado. Vai apanhar. Não é? Olha, Ou um faz orgasmo ser, que bom. Imagina o que era, não é? Se não houvesse aquela coisa que vem cá das vísceras e diz, solta uma gargalhada porque está bom, estás a ver? Sim. Está bom estar aqui, está bom ouvir esta pessoa a dizer isto, está bom este som. Vou contar uma coisa muito pequenina. Há um amigo meu que me diz sons pequeninos, que na casa dele o tampo da sanita era de cerâmica. Ok. Ui. E à noite ele ouvia a mãe ir à casa de banho e fazer porque era só o rabo a sentar num tampo frio. Ele conta-me isto há 20 e tal anos e eu ainda hoje penso só nessa imagem e fico assim, isto é incrível. Aquele som. Estás a ver? Pronto, este barulho é uma magia, estás a ver? É uma transcendência. A mãe a sentar o rabo no tampo de cerâmica. Tens que colocar isso numa série. Estás a ver? Mas são tantas coisas, não é? Tantas coisas. Não, mas são estas pequenas coisas. Lá está. Lá está a beleza das pequenas coisas, sem dúvida. Sem dúvida. Acabámos com uma bunda a assentar num tampo de tampo de cerâmica Tal e qual. para o seu xixi maroto. Tal e qual. Que maravilha. Obrigado. Obrigado. Foi mesmo bom. Obrigado. Mesmo. Gostei muito. Obrigado. E até já. Até já. Vejam o Felp, está por aí. E há uma versão não censurada por aí também, não é? Na Como- Max, na HBO Max. Ou seja, a série estreia, portanto, está todos os dias a passar na RTP e na RTP Play. E quer na RTP Play, quer na HBO Max, passa também diariamente. Com mais vernáculo. Com um vernáculo. Há uma personagem de um dos bonecos que está sempre a dizer as neiras. E aí diz mais. Aí ouvem-se. Porque no outro é pi. É piche. Pilavrões. Pilavrões. Sim. Obrigado. Está bem. Até Obrigado, já. Leonardo. Até já. E terminou assim este episódio com o diretor Manel Pureza. Manel, não é Manuel. Espero que tenham gostado. E sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões. Partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar-me por aí, nas redes sociais. Gosto sempre de vos ler. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias desta vez foram do Nuno Fox e a edição áudio é do João Ribeiro. Como sabem, estão à venda
venda e quase, devo ter dito 10 vezes, estão quase a esgotar os bilhetes para o ao vivo do A Beleza das Pequenas Coisas, com Hugo Van der Ding e Beatriz Gosta. A coisa promete, prometo falecer dos nervos. Gostava de vos ver por lá. Garantam os vossos bilhetes, assegurem o vosso lugar, desafiem a malta gira que vos rodeia a ir. Estão à venda na Ticketline. Vamos brindar ao vivo à Beleza das Pequenas Coisas e ao esbardalhanço e às coisas ao vivo, sem edição, e não vai ser gravado. Portanto, só quem estiver lá é que vai saber. Pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas, com empatia, com humor, com amor punk, tudo isto. Porque agora, mais do que nunca, nada como a empatia vale. Até lá. Manel, como é que te despedes das pessoas? Até já. Até já? Sempre até já. Um suspirozito? Desculpa, foi porque estava aqui atrás. Não, até já. Sempre até já. Sempre até já. Até já porque vou ter saudades. Não é um até jazz. Nem pensar. Lá está. Nem até jazz, nem esta é gratidão. Isso aí fora de Não, uma barata. gratiluz nunca. Gratiluz, never ever. Never ever. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Até já. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.